Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bom, vamos agora começar a digitar os nossos códigos HTML, certo? Então vamos começar a criar nossa aplicação. Na aula passada, a gente criou um arquivo, né, chamado index. Esse index vai ser um arquivo da nossa página principal. Vamos entender como é que funciona. Quando você digita no navegador de internet www.ideiast.com.br, em algum momento você digitou index.php ou index.html? Não. Automaticamente o servidor web ele procura o arquivo index, o principal arquivo do servidor web é o index. Então a página principal, aquela primeira página que abre quando você digita no seu navegador de internet um endereço, ele abre o arquivo index. Então é por isso que eu dei o nome para esse arquivo index.php, porque essa página aí, essa será a nossa página inicial do nosso programa. Então hoje a gente vai construir a nossa página inicial da aplicação que nós propomos para vocês. Eu queria mostrar como é que vai ser a nossa aplicação e o que é que a gente vai fazer. Bom, a gente vai criar essa aplicação aqui com esse tema aqui escuro, né, com fundo, com background diferente, com esses efeitos aqui. São 3 botões bem simples e com esse texto aqui que ele vem modificando o tempo todo. Então o que é que a gente vai fazer agora é construir essa parte aí. Mas antes a gente precisa digitar os códigos, ok? Então aqui, a gente vai clicar no arquivo index. Esse arquivo a gente criou na aula passada. Se você não conseguiu criar esse arquivo, você clica aqui no htdocs com o botão direito, new file, new file, e digita o nome do arquivo aqui, index, index.php, e dá o enter que ele vai fazer normalmente a criação desse arquivo aí, ok? Então, vamos começar a digitar o nosso código. Bom, o código HTML, ele funciona por meio de tags. Nós temos diversas tags aí para trabalhar. Mas o código HTML, ele tem um corpo, né? Um corpo principal. Você precisa colocar esse código dentro desse corpo. E aí eu preciso falar duas coisas para vocês. Nós temos 2 tipos de tags. Nós temos a tag de delimitação, e nós temos a tag de presença, certo? São 2 tags que a gente vai utilizar bastante durante a nossa criação da nossa aplicação. Mas antes eu preciso dizer que como é que a gente digita uma tag? Toda tag em HTML, ela inicia com o sinal de menor que o nome da tag. Eu vou botar aqui uma tag chamada H1, que é uma tag de título, e se ela é de delimitação, você tem que fechar essa tag. Então você bota de novo menor que e H1. Então, iniciou a tag aqui H1 e você delimitou o final dessa tag através do H1. Então, se você quer abrir uma tag, você vai digitar menor que, o nome da tag e o sinal de maior que. Coloca aqui o título no meio, porque a gente está criando um título. E aí, gente, para fechar a tag de delimitação, nós precisamos colocar essa barra aqui e depois o nome da tag. Então, nós estamos criando uma tag agora. Essa tag H1 é a tag de título. Eu já vou assim pedindo para vocês estudarem aí no Google e em outros sites aí os tipos de tags que existem no HTML. Porque aqui nesse curso a gente quer criar já a aplicação. Mas aí a gente vai conhecer algumas tags, eu vou dizer, mas existe
milhares e milhares de outras tags aí que vocês podem trabalhar e precisam aprender outras tags também. Aqui a gente vai ver muita tag diferente, mas a gente precisa dizer isso aí. Ó, nós temos a tag de delimitação e nós temos uma tag de presença. Se a gente quiser anexar uma foto, um vídeo, a gente vai utilizar uma tag de presença, porque a gente não precisa dizer que ali começou e ali terminou. Na própria imagem ou no próprio vídeo já tem o início e o fim. Então a gente utiliza a tag de delimitação. Ó, é a tag MG. Ela não tem fechamento. Ela não tem abriu e fechou como a tag de delimitação. Então, ó, nós temos aqui dois tipos de tag, que é a tag de delimitação e a tag de presença, que a gente vai trabalhar muito. Ó, uma coisa para a gente ficar, lembrar. Tag de delimitação a gente utiliza quando vai iniciar e vai terminar um texto. Ou então vai iniciar uma divisória e fechar essa divisória. Então a gente vai trabalhar muito com esses tipos de tags aí. Outra coisa que eu preciso falar para vocês é que existem tags que vão aparecer alguma coisa na tela e tem tags que vai arquivar, que vai organizar esses componentes que irão aparecer para o usuário. Algumas tags, elas são tags de divisórias. Então, uma tag bem conhecida, que é o div, que é um container, a gente chama de container, é uma tag de tipo bloco, que se eu for salvar esse index aí e executar ele não vai aparecer nada, porque na verdade você está dizendo o seguinte, ó, é como se fosse uma casa. Aqui é o início da casa e o final da casa. Dentro dela terão outras tags. Então a gente vai trabalhar dessa forma aqui. Então eu tenho uma div e eu estou dizendo que nesse cantinho aqui tem um título. Então a gente pode colocar vários componentes aí. Aí eu queria que vocês pesquisassem aí na internet tipos de tag que são divisórios, que são blocos, são container. Aí eu vou ter muitos aí. Eu tenho um div, eu tenho um section, eu tenho o nav, eu tenho o footer, eu tenho várias outras tags que são tags que eles só fazem organização do código e armazenam componentes visuais que irão aparecer para usuários. Então nós temos várias tags que são de organização que vocês precisam prestar atenção, porque se você abriu uma tag dessa, você tem que fechar ela, não deixar buraco para que a aplicação fique toda incorreta. Ó, existia duas versões de HTML, o HTML e o HTML5 que a gente está falando agora. Então, para que o navegador, na verdade, todos os navegadores hoje, eles já reconhecem o HTML5 como a linguagem padrão hoje, né? Mas aí você precisa, na primeira linha, informar para o navegador que nesse código nós usaremos tags HTML5. E aí eu vou colocar uma declaração. Apesar de ele ter um formato de uma tag, ele não é uma tag, é uma declaração de que o documento é HTML5. Então eu vou fazer assim, essa declaração, ó, menor que exclamação, vou digitar aqui, ó, doc type, certo? E vou dizer HTML. Então, com essa declaração aqui, eu estou dizendo que meu documento é um documento HTML5, ok? Então, a primeira linha aqui, a gente está informando ao navegador que o nosso código conterá tags do padrão HTML5. Pronto. Agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai construir o corpo de um site. Todas as páginas ele precisa ter esse corpo que eu vou ensinar agora. A tag principal da nossa aplicação, de uma página de internet, é essa tag aqui, ó, HTML, ó, abriu e fechou. Essa tag é uma tag de delimitação. Essa tag não aparece nada na imagem. Na verdade, é uma tag de organização. Essa tag aqui é uma tag principal do HTML. Então, tudo que a gente vai fazer dentro dessa tag HTML. Então, esse é o corpo principal. Na verdade, é como se a gente estivesse construindo uma pessoa e isso aqui era o corpo todo. Então, dentro desse corpo tem vários órgãos. Então, a gente vai colocar esses vários órgãos dentro do HTML, ok? Assim como o ser humano tem uma cabeça,
nós no site nós também temos um cabeçalho, certo? Que nós conhecemos a tag head, certo? Ela é a tag de cabeçalho, certo? Não digitem isso aqui, é só pra gente cabeçalho. Então é aqui que irão ficar as informações do site, as informações do site. É aqui que nós vamos configurar as meta tags, certo? É aqui que a gente vai dizer quem é o autor. É aqui que a gente vai dizer a palavra-chave do nosso site, as palavras-chave e assim sucessivamente. É aqui que a gente vai informar aonde está o arquivo CSS que vai estilizar. Então, nessa parte aqui, no head, são informações do site de vocês, né? O título do site. Então, são informações de quem é o autor. Tem outras coisas aqui que a gente pode configurar. A gente não vai trabalhar com essas meta tags e outras coisas que a gente poderia trabalhar. A gente vai trabalhar com coisas simples nesse primeiro bootcamp para depois ir avançando. Mas o que eu quero dizer aqui, o que você vai colocar dentro do head não é para aparecer na tela, são só informações para os buscadores, para informação do próprio site, configuração do site. Então, esse é um componente bem importante. O conteúdo, aquilo que vai aparecer para o usuário, a gente coloca dentro do body. O próprio nome, se você for traduzir, já está dizendo corpo, né? É aqui que a gente vai colocar os componentes que irão aparecer no nosso site. Então, ó, essa aqui é o corpo principal de um site. Todo site ele tem esses elementos, ele tem essas tags aqui, ó. E preste só atenção, ó, o HTML aqui principal. Aí eu usei a indentação, ó, o que está dentro de HTML, eu dei um espaço aqui, ó, dei esse espaço aqui, ó, de um tab, ó. Então, ó, eu tenho que indentar o código, eu tenho que deixar o código bem organizado. Se eu for colocar coisas dentro do head, mais uma vez eu dou um tab aqui e aí eu vou começar a digitar os componentes do header. O primeiro componente que eu vou mostrar agora é o título do site. Então aquele título que fica aqui em cima aqui, ó, do navegador, sistema de cadastro, isso aqui que vocês estão vendo aqui, é o que você coloca aqui dentro. Então a gente vai fazer do mesmo jeito, ó, sistema de cadastro, certo? Você já vai digitar o sistema de cadastro aí, certo? Outra coisa que a gente tem que configurar aqui é a linguagem do nosso site. Qual é a linguagem que ele é português brasileiro, ele é americano, então a gente coloca aqui, ó, dentro da tag HTML, a gente vai utilizar uma coisa que vocês não viram ainda, que são os atributos da tag. Então, ó, PTBR. Então, nosso site é da linguagem português brasileiro. Isso aqui é um código de português brasileiro. É um site que foi desenvolvido dentro do Brasil. Então, a gente precisa informar. Então, outro elemento que vocês estão vendo aqui, ó, toda tag pode ter atributos e a gente vai usar vários atributos dentro do nosso programa. Outra coisa que a gente precisa configurar é o seguinte: qual é o padrão de caracteres a gente vai utilizar no nosso site? Exemplo, se a gente está desenvolvendo um site com japonês, então eles têm um tipo de caracteres diferente do nosso. Então, se a gente não informar para o navegador quais são os tipos de caracteres a gente está utilizando no nosso site, pode ter um erro na hora da apresentação do seu site e o navegador não vai conseguir transformar aqueles caracteres especiais. No nosso caso do português brasileiro, nós temos o C cedilha, nós temos o tio, o acento circunflexo, o agudo. Então, tem vários caracteres que são no português brasileiro. Então, se ele abre isso no Japão, o navegador de lá tem que saber qual é a listagem de caracteres que você está utilizando. Então, a gente precisa configurar isso aí. E para configurar isso aqui é bem fácil. Você vai clicar meta, certo? Aí você vai botar, ó, um outro atributo diferente chamado charset. E aí, ó, UTF-8. Esse é o padrão dos nossos caracteres aí, C cedilha, acento circunflexo, acento agudo e vários outros caracteres especiais que a nossa língua tem. Então a gente está configurando isso aí
no nosso site, certo? Outra coisa que a gente vai precisar configurar, e aí, gente, todo site hoje, na verdade, a maioria das pessoas, ele acessam sites através dos smartphones. Então, o site que a gente produz, hoje ele tem que ser por obrigação responsivo, ele tem que se adaptar a cada tamanho de tela. A gente tem celulares de tamanhos diferenciados. Então, o seu site ele tem que abrir numa tela grande, numa TV, e o seu site ele tem que se adaptar a partir da tela, ela vai diminuindo e seu site vai se adaptando. A gente chama isso de site responsivo. Então a gente precisa fazer também uma configuração especial para que o nosso site fique responsivo. A gente vai usar uma tag, um atributo chamado name, e aqui a gente vai botar viewport, certo? Depois a gente vai botar um content. E aí dentro desse content eu vou botar assim, ó, o width, que é o tamanho, é igual a device width, certo? Ele vai se adaptar ao tamanho, à largura do nosso site, e também vai inicial escala é igual a 1.0. Pronto, gente. Então, com essa meta tag aqui, com essa configuração que a gente colocou aqui, o seu site ele já vai ficar responsivo. Ele já vai aceitar mudanças, adaptações, transformações em telas diferentes. Então, aí, ó, meta, name, viewport, content, né, width, device width, à medida que a largura e a altura ele vai modificando, e ele vai iniciar na escala 1.0, e aí a gente já começa a trabalhar com site responsivo, certo? A gente vai trabalhar com outras coisas aqui, mas não o que a gente poderia se aprofundar mais isso aqui, mas não é o assunto principal do nosso bootcamp aqui, certo? Outra coisa que a gente vai precisar fazer aqui, e a gente não vai fazer agora, mas se você for perceber aqui, ó, nós temos esses ícones aqui. Então a gente não vai colocar imagens nessa aplicação, a gente já vai procurar ícones já prontos, a gente já vai trabalhar com ícones já prontos. Então como é que a gente faz para baixar esses ícones já prontos aí, né? Então a gente vai digitar aqui, ó, bootstrap, aí, bootstrap, FA, icons, CDN, certo? Vocês vão digitar aí, ó, ok? Ó, nesse link que eu vou botar também na descrição desse vídeo aqui, você vai anexar os ícones, esses ícones que a gente vai colocar aqui. Então, ó, copiou, e aí, ó, você copiando isso aqui, você vai colar dentro de uma outra tag chamado link, certo? E aqui, ó, no href, você vai colocar o endereço do CSS que transforma, né, que vai anexar esses ícones aqui que a gente vai trabalhar dentro da nossa aplicação. Então, ó, coloca aqui a meta link, e o que isso está dizendo? Ele está linkando aqui um arquivo que é do tipo de estilos, né, para estilizar, certo? E a gente está colocando um endereço aqui de onde está esses ícones, né? Então a gente vai trabalhar com esses ícones aí na nossa aplicação, certo? Outra coisa que a gente precisa fazer é o link do nosso CSS, porque todas essas cores aqui, esses efeitos, a gente vai fazer dentro do nosso CSS, mas a gente não criou ainda. Na verdade, a gente já pode criar esse arquivo já para a gente anexar aqui. Então, como é que a gente faz para a gente criar o nosso CSS? Ó, a gente clica aqui em htdocs, a gente vai criar uma nova pasta. Essa pasta vai se chamar CSS. Ó.
Clicou aqui, deu Enter, CSS. Novamente você vai clicar agora no CSS, criar um novo arquivo e esse arquivo vai se chamar estilo.css. Ó que legal, aqui ele ficou com o ícone do elefante, aqui dentro da pasta CSS ficou o estilo.css. Então para cada arquivo ele tem um ícone diferente. E aqui será o nosso CSS. Então nós já criamos aqui dentro do htdocs aqui o index, que é o raiz, ele está na página raiz, e o estilo está dentro da pasta CSS. E agora a gente vai colocar aonde é que está essa pasta. Olha que legal aqui, ó. Ele está dentro da pasta CSS e o arquivo é o estilo.css. Agora, nesse momento, o nosso site já está anexado o CSS que a gente vai trabalhar para dar um estilo para a nossa aplicação. Não é o que a gente vai fazer agora. Primeiro a gente vai criar todo o projeto, toda a estrutura do nosso site e por enquanto está tudo ok. Gente, esse aqui é o corpo principal do nosso site. Então, a aula aqui ficou um pouquinho longa e aí no terceiro vídeo a gente já vai criar os componentes que irão aparecer na tela. Então, até o próximo vídeo. Se você gostou, dê um like, compartilhe e até o próximo vídeo.